Inicialmente, rogando ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Jesus, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Jesus, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso. Sabendo que o Senhor ouve a nossa oração. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Deus de infinita graça, o Deus de sucessivas misericórdias, é a este Deus que esta noite nós declaramos que Ele é único. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a esse Deus que sempre se lembra de nós, que está conosco em todos os momentos. Talvez alguém aqui veio a este local nessa noite com alguma dificuldade muito grande em sua vida, em sua família. Isso faz parte da vida. Mas uma coisa é certa: esse Deus que já está coroado, esse Deus que é único, que é invisível, mas é real, que é infinito, mas é pessoal, que está conosco todos os dias, é o Deus que sempre lembra de nós. Vamos cantar esse hino em pé?
agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Todo mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer de que agradeço, Por isso, Pai, que nós estamos aqui essa noite, porque Tu és o Deus que nos guia, porque a Tua palavra é a nossa luz, é a luz para o nosso caminho, ó Pai. E a Tua palavra foi encarnada no próprio Cristo, aquele que é único, que é invisível, mas é real. Que o Senhor receba nosso louvor essa noite, que a Tua palavra possa alimentar nossa alma, que Teu nome seja glorificado mais uma vez neste lugar, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Vê se melhora aqui. Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos aqui hoje à noite para estudarmos a palavra do Senhor. Já cantamos louvores, já oramos. Hoje estamos bastante desfalcados. Obrigado, Lulu. Os nossos jovens voltaram do acampamento e estão repousando. Alguns estão aqui, mas a maior parte realmente está repousando. Amanhã volta a vida normal. E muitos irmãos estão viajando também. Nós desejamos um bom retorno. E a irmã Nívia já está lá em pé, atrás, aguardando as crianças para o cultinho. Vamos lá, as crianças até 11 anos. Muito bem.
Setembro recebeu uma cor. Vocês estão acompanhando isso? Setembro o quê? Amarelo. Por causa de quê, irmãos? Setembro amarelo. Questão de saúde mental, principalmente a questão do suicídio. Brasil é um dos países, está lá em cima na questão de ansiedade. Ele é o número 1 em ansiedade e ocupa o segundo lugar em suicídio no mundo. 2015, 380 mil pessoas cometeram suicídio no mundo. É um número alarmante. É muito alto. E a gente às vezes diz que o Brasil é um país abençoado por Deus, né? Nós não temos problemas, temos sim. Ontem na cidade de Regeneração, no intervalo de 2, 3 horas, 2 jovens cometeram suicídio. Suicídio é uma realidade, é algo que caminha bem próximo a nós, caminha bem próximo às nossas famílias, dentro das nossas igrejas. Recebi um áudio de uma pessoa de outra denominação, que ela dizia assim: hoje um pastor cometeu suicídio. Graças a Deus não foi da nossa denominação. E eu mandei um áudio para ela dizendo: não diga isso, pelo amor de Deus. Não dê graças a Deus por isso não. Mais um pastor morrendo, foi essa semana, por suicídio. Meus irmãos, até bem pouco tempo atrás, esse era um tema que não era falado nas igrejas. Não se ouvia falar de suicídio em igreja, era um tema proibido. E hoje se faz necessário que as igrejas parem e estudem sobre essa questão de saúde mental. Já fizemos isso um pouco no domingo passado e quero continuar hoje falando sobre saúde mental e vamos abordar um pouquinho essa questão do suicídio. Por que isso é necessário, irmãos? Disse ontem, Regeneração, 2 jovens. No Brasil, a maior parte das pessoas que cometem suicídio estão entre 18 e 24 anos de idade. É preocupante o que está acontecendo com essa geração. Recebi um telefonema, há alguns dias atrás, de uma pessoa do interior. E ela dizia que tinha um sobrinho que estava tentando subir nas paredes, escalar as paredes. Tinha uma entonação de voz diferente. E ela disse: pastor Joel, é possessão, nós precisamos resolver, nós precisamos saber se podemos levar o senhor aí para orar pelo meu sobrinho que está possuído pelo demônio. Eu digo: eu gostaria de que vocês viessem a Teresina, mas não me procurassem. Indiquei um psiquiatra. E ela disse: o senhor tem certeza que está indicando um psiquiatra? Nós estamos precisando de pastor. Eu disse: não, seu sobrinho precisa de um psiquiatra. Indiquei, foi. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Tomou a medicação e os sintomas o quê? Sumiram. E depois ela me ligou e eu disse: como ele está? Ah, melhorou, parece outra pessoa, pastor. É como se o espírito tivesse ido embora. Aí eu disse: eu não conheço espírito que sai de pessoas por causa de remédio. Isso não existe. Era um problema mental, não era espiritual. Nós precisamos conversar sobre essas coisas. A Bíblia conta uma história, meus irmãos. Está lá em Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. É mais uma das histórias. Vamos ler? Aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Queria convidar os irmãos a ler esse texto junto comigo. No final, nós voltaremos a falar desse texto. Acharam? Está lá, começa com os evangelhos, Novo Testamento, Mateus, Marcos,
Segundo livro do Novo Testamento. Encontraram? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gadara, ao lado do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por quem? Por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelho diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo? Ou que queres, Senhor, de mim? Em nome do Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, sai desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Aconteceu que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. E ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e o quê? Perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. E quando eles estavam entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volta para casa e conte aos seus parentes que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus havia feito por ele. E todos ficaram admirados. Pai, nós abrimos a Tua palavra nessa noite e suplicamos que o Senhor fale, nos ensine, que possamos aprender, Senhor, a como lidar com as nossas dificuldades emocionais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, ouviram a história. Nos tempos do Senhor Jesus Cristo não eram diferentes dos nossos tempos. Havia pessoas com transtorno mental, havia pessoas endemoniadas. Veja no texto que fala que o homem era possuído por demônios, mas o mesmo texto diz que Jesus deixou o homem perfeito o quê? Juízo. As duas coisas estão aí. Pacote completo. Possessão e um transtorno o quê? Mental. Um surto psicótico na vida desse homem. Tempos difíceis aquele homem, por causa da doença dele, por causa da possessão dele, ele largou a família e foi morar onde? No cemitério. Não conseguia mais andar vestido, e a gente vê muito esse tipo de pessoas nas ruas. Ele não se relacionava mais com as pessoas, ele era muito forte, ninguém conseguia segurá-lo, nem sequer amarrando com correntes. Totalmente perturbado, totalmente fora da sociedade, marginalizado por conta dos seus problemas. O que levou esse homem, meus irmãos, a chegar numa situação dessa? O que aconteceu? O mesmo que acontece com as pessoas hoje. As pessoas sentem medo. As pessoas sentem tristeza, as pessoas sentem ódio, as pessoas sentem inveja. Nós temos todos esses sentimentos. E quando eles não são tratados, o medo, a inveja, o ódio,
Quando esses sentimentos não são tratados, nós entramos num processo de adoecimento. E a maior parte das doenças, aqui está a doutora Lúcia, aqui está a Judênia, aqui está o doutor Davi, são médicos, sabem disso. A maior parte das nossas doenças, a origem é o quê? Emocional. Muitas pessoas que estão hospitalizadas, elas estão hospitalizadas porque não se cuidaram emocionalmente, daí fica uma porta aberta para outras doenças. Então guarde bem isso. Se eu tenho medo, e esse medo está exagerado, se eu tenho uma tristeza e essa tristeza está exagerada, se eu vivo me mordendo de ciúme, de inveja, é doença. Se eu tenho ódio demais das pessoas, é doença, precisa ser tratado. Muitas vezes essa doença pode dar lugar para que Satanás, através de um espírito, entre na sua vida, ou uma enfermidade. Vamos continuar um pouquinho mais. Normalmente, existem 3 tipos de pessoas. Guarde bem isso. Os normais. Quem são os normais? O que é que faz uma pessoa ser rotulada, ser taxada de normal? Me ajudem. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, isso aí não é normal não, né? E o que é que faz uma pessoa ser normal? Pessoa normal é uma pessoa que sente tristeza, raiva, ódio, passa por problemas, mas que consegue o quê? Conviver com isso, administrar essa situação. Estava conversando com a Zélia Reis, ela está hoje lá nas Perdizes, onde ela fez o mestrado, lá ela conviveu com a mãe dela, foi quando eu também fiz meu seminário lá, e ela dizendo cheias de recordações. Foi almoçar lá no restaurante Macedo, que era uma pizzaria muito antiga lá, muito boa, e eu disse, olha Zélia, é muito importante quando a gente consegue olhar para o passado, sentir saudade, uma tristezazinha, até chorar, olhar o presente, olhar o futuro e fazer o equilíbrio dessas coisas. Isso é saúde mental, isso é ser normal. É você passar pelos problemas, mas a vida o quê? Continua, segue, você não deixa de trabalhar, você não deixa de viver, você não vai se acamar, você não vai se prostrar por causa dos problemas. Isso é ser normal. Normal não é a pessoa que não tem problema. Normal é a pessoa que consegue o quê? Conviver com os problemas, administrar os problemas. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O homem de Gadara não estava nesse grupo. Mas existe um segundo grupo de pessoas. E às vezes a gente ouve as pessoas falando isso. Fulano é neurótico. Já ouviram falar isso? Aquilo é um neurótico. O que é uma pessoa neurótica? A gente fala muito isso. Às vezes chega assim para mim, o senhor é psicólogo, o senhor não acha fulano neurótico? O que é uma pessoa neurótica? É uma pessoa que tem problemas e não consegue trabalhar de forma a dar sequência normal na sua vida. Ele tem alguns sintomas. Já viram aquela pessoa que toma remédio demais? É um neurótico. Sabe aquela pessoa que tem mania de doença? É um neurótico. Sabe aquela pessoa que gosta de falar do mesmo assunto? É um neurótico. Tem as neuras dele, não é? Veja que a neura não tira a pessoa da realidade. Ela não precisa ser internada porque é neurótico. Dá para a gente conviver. É meio chato, mas dá para a gente conviver. Está olhando se ela está perguntando se ela é neurótica ou já está afirmando aí? Estou vendo aí já gente futucando o outro, né? Mas é normal. A gente sempre vai conviver, ter uma pessoa que é neurótica. E a gente tem realmente as nossas neuras. Quem não tem? Mas não precisa se internar. Não precisa... É bom fazer uma terapia. É bom procurar um psiquiatra. E psiquiatra, a gente não é médico de doido. É médico de doido também.
mas é médico de pessoas que têm problemas emocionais. Vamos acabar com esse preconceito com o psiquiatra. Faz muito bem ir a um psiquiatra. Ajuda nas suas neuras. E o outro grupo de pessoa, ele também não era um neurótico. E tem um terceiro grupo de pessoa. O primeiro grupo qual é? Os normais. O segundo, os neuróticos. Aí tem um terceiro grupo de pessoas, que são os psicóticos. Eu também já ouvi falar isso. Ah, aquilo dali é um psicótico. Pastor, toma cuidado, fulano é um psicótico. E às vezes as pessoas confundem neurose com psicose, não é? Mas a psicose ela é bem mais séria, Dalmi. A psicose é quando a pessoa já sai da realidade. Ela perde a percepção de realidade. Essa precisa de tratamento, precisa ser internada, precisa ser cuidada. Já viram pessoas falando sozinhas? Ou ouvindo vozes? Ou vendo coisas? Ou achando que é o dono do mundo, que a gente chama, né, Ana, de delírios de grandeza, se acham demais. Esse é um psicótico. O psicótico ele precisa de remédio, ele precisa da intervenção de um psiquiatra, ele precisa ser internado, ele precisa ser cuidado. A maior parte das pessoas que cometem suicídio, guarde bem isso, tem sintomas o quê? Psicóticos. É uma voz que ela ouve e que diz o quê? Pula do prédio, pega a corda. Ela conversa com essa pessoa como se fosse outra pessoa. Engraçado que quando essas cenas acontecem dentro da igreja, chama quem? Chama quem? O pastor. Leva para o psiquiatra. Ele precisa de medicação. Ele precisa ser cuidado. Eu já me vi em umas situações difíceis. Da pessoa dizer para mim, o senhor não é pastor coisa nenhuma. Porque se o senhor fosse pastor, o senhor orava e expulsava o demônio. Mas como é que a gente vai expulsar o demônio onde o demônio não está? E essa confusão, ela é muito grande dentro das igrejas evangélicas. Porque o cara está lá, é um psicótico, está lá surtado, falando grosso, subindo em parede, ouvindo voz, querendo se matar, e o povo em cima orando. E o pastor vai, o psiquiatra passa o remédio, o pastor vai e diz, tira esse remédio, porque é falta de quê? De fé. Aí o coitado tira, ele fica alternando, sai da realidade e volta, sai da realidade e volta, e quando ele volta, ele se sente culpado. Meu Deus, eu estou com espírito, todo mundo está dizendo que eu estou possesso, é melhor eu o quê? Morrer, eu sou uma vergonha. São esses três grupos de pessoas: os normais, os neuróticos e os psicóticos. Não saiam daqui classificando ninguém, você não é psiquiatra. E nem se classifique. Se está com dúvida, procure o psiquiatra. Nem o psicólogo, procure o psiquiatra. É ele que vai fazer essa classificação. Combinado, Dalmi? Psiquiatra. Nada de se classificar. Estou brincando com o Dalmi, porque ele está aqui hoje. Que bom, Dal. Pois bem, meus irmãos, nós vivemos esse drama porque nós não sabemos como lidar com essas situações. Nós não somos ensinados nas igrejas essas coisas. O que pode levar, meus irmãos, uma pessoa a ser neurótica, psicótica? Pode ser uma causa orgânica, problema hormonal. Tive uma paciente que gastava demais. Levou a família a uma situação difícil.
Um dia ela foi numa livraria evangélica aqui da cidade e comprou 1000 Bíblias, porque Jesus mandou ela pegar essas 1000 Bíblias para distribuir em hospital. Quando o marido, liga para o marido, tem um cheque seu aqui, absurdo, meus irmãos, o cheque. Aí ele disse, e o que foi isso? Sua esposa que comprou aqui 1000 Bíblias para distribuir no hospital. Pelo amor de Deus, eu vou dar um jeito de devolver a Bíblia. Não é nada disso. Ela ouviu uma voz, né? Um dia ela deu uma oferta muito grande aqui para a igreja. Graças a Deus, o irmão Alcinito, pessoa muito equilibrada, me chamou e disse, olha isso aqui. Eu digo, vou ligar para o marido dela. E liguei. E não recebemos. Uma vez uma pessoa vendeu um terreno, meus irmãos, e trouxe uma oferta para a igreja muito boa, porque ela disse que Deus mandou. Ela falava assim com Deus, e Deus mandou ela pegar o dinheiro da família, do terreno, e dar para a igreja. E o cheque era bom. Aí, mais uma vez, dona Alcinita me liga, meu filho, olha isso aqui. Eu digo, vou ligar para a família. E foi devolvido. E ela amaldiçoou a igreja, porque disse que nós estávamos... Era a oferta que Deus tinha pedido e a gente não estava recebendo. Interna, Senhor. Entendeu? Pessoa totalmente fora da realidade. Qual era o problema dessas pessoas? Problema de tireoide. Um problema o quê? Hormonal, orgânico. Não era o diabo nos coros dela, né? Não era um quadro de psicose. Simplesmente regulou a taxa da tireoide, voltou ao normal. Conheci uma pessoa que era muito bruta, respondão, brigão, e chorava, Senhor, eu não quero ser assim. O homem era pastor, eu não quero ser assim, me muda, Senhor. Até o dia que ele descobriu que o ácido úrico dele era alto, foi medicado, e o homem virou uma cedinha, um pianinho dentro de casa. Às vezes os problemas acontecem por questão simplesmente orgânica. Pode ser também que o problema seja químico. Nós temos os neurotransmissores. Eu não vou dar aula aqui de química, não, e nem sou bom de química. Mas os neurotransmissores, eles são responsáveis, por exemplo, pelo nosso humor. E quando você tem um problema com o neurotransmissor de um humor, você vai entrar numa tristeza profunda, numa depressão, ou você vai alterar momentos de extrema alegria com momentos de extrema tristeza. Aí fica de um lado para o outro, que a gente chama de quê? Bipolar. Simplesmente uma questão de neurotransmissor, não tem nada de espiritual nisso. Está vendo que não dá para tirar o demônio disso? A pessoa é bipolar, não é possessão demoníaca. Então pode ser um problema orgânico, pode ser um problema químico, pode ser um defeito genético. Pode ser, sabe o quê? Uso de substâncias, como álcool, drogas. A droga, ela altera inteiramente o sujeito. O sujeito era usuário de drogas, foi preso, passou lá pela casa de custódia e ficou lá muito tempo. Deve ter sido cliente da Ágata lá. E saiu de lá. Conversando com uma pessoa, um amigo, o amigo disse que ele era bodim, usou essa expressão com ele, você não passa de um bodim. O bodim pegou a faca e 7 facadas na barriga do cara, matou ali na hora. Porque ouviu e não gostou que ele era bodim. Qual é o problema? O cara, olha, estava com a cabeça estragada por causa das drogas. Totalmente estragado, já não dizia coisa com coisa por causa das drogas. Está aí agora a família vivendo o maior problema. Então, são causas dos problemas orgânicos, químicos, genéticos, uso de álcool, de droga, tudo isso faz a pessoa. Estresse, vida agitada demais, vida sedentária,
Tudo isso faz a pessoa deixar de ser uma pessoa normal. E tem uma última coisa que leva a pessoa a surtar, a ser cheio de neuras, a ser uma pessoa psicótica. Sabe o que é? O pecado. Mas, pastor, agora o senhor está espiritualizando. Estou. O pecado pode levar uma pessoa a não ser normal. Lembra do filho pródigo? Quando ele saiu de casa, gastou tudo, que ele estava lá no chiqueiro, morrendo de fome, não podia comer da comida dos porcos. A Bíblia diz que ele caiu em si, se ajoelhou, profundamente triste, arrasado, deprimido, para baixo. O apóstolo Paulo, ele também tinha hora que ele, quando ele fala de si mesmo, e ele lembra que perseguia cristãos, que torturava cristãos, e ele agora é um cristão, aí ele vai falar dos pecadores. Ele olha para si mesmo e com muita tristeza ele diz assim, dos quais eu sou o quê? O principal. Profundamente triste com a vida que ele levou. E o pecado faz isso. O pecado deixa uma pessoa azeda, deixa uma pessoa doente, deixa uma pessoa triste demais, arrasada. Então, são essas as razões de uma pessoa chegar a ser psicótica. Muito bem, a Bíblia não proíbe nenhum psicótico ir ao médico. Mesmo que você tenha dúvida, é psicose ou é possessão? Como é que eu vou saber se é psicose ou se é possessão? Como é que eu vou saber? Então vamos lá. Qual é a minha prática? Apareceu, está subindo nas paredes, está comendo as unhas, está puxando os cabelos, está falando grosso, está todo deformado. Primeiro passo, chama o pastor Denis. É esse? Não. Primeiro passo qual é? Procura o psiquiatra. Entenderam? Procurar o psiquiatra. Está alterado demais? Procura o médico. A Bíblia constitui autoridades na nossa vida e médico é autoridade. Chegando lá, ele vai prescrever lá o remédio. Se resolver, era um surto o quê? Psicótico. Não era o quê? Possessão. Teve uma menina que arrancava as unhas. Eu já contei isso aqui. Fazia isso aqui, puxava, arrancava, e ela falava grosso. E a família me procurou, disse que já tinha dado em vários pastores, e me levou ela lá na Clínica Batista, que era para eu orar por ela, e todo mundo com medo. Eu estava também com medo. Estava, meus irmãos, o negócio é triste demais. E disse para a família, tinha vários dias que não dormia, eu disse para a família, leve para o Areolino de Abreu, lá é o lugar. Não, lá é o lugar de doido. Depois lá é o lugar dela mesmo. Ela precisa ir para lá. E finalmente, ele disse que não ia levar, ia procurar outro pastor. Eu disse, olha, ela vai cometer suicídio. Ela não passa de hoje, ela está no limite. Se essa menina cometer suicídio, a polícia vai saber que ela andou aqui na Clínica Batista. E eu vou dizer que eu recomendei o senhor levar para o Areolino. E o senhor vai ser responsabilizado. E ele, contra gosto, levou para lá. E eu fiquei pensando, rapaz, esse cara, crente do jeito que ele é, eu acho que eu vou para lá. E fui. Quando eu cheguei, eles estavam saindo. Onde já se viu, o médico queria dar uma injeção na minha filha até é possessa, não tem nada de doida, ela é normal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu falar com o médico. Se o médico passar a medicação e ela dormir, o senhor deixa ela internada? Deixo. A mãe dela pedindo, deixo. Então levou para lá, foi passado na veia, e quando começou, a menina emborcou. E eu passei uma vergonha, porque o médico sabia que eu era pastor. E disse, está vendo, pastor?
primeiro demônio que dorme com sossega-leão, né? Então, se, meus irmãos, melhorar, não é o quê? Possessão. Fulano está com um comportamento muito estranho, manda para o médico. Precisa ser nem psiquiatra. Chega lá, o médico vai, você está grande, isso aqui é tireoide. Vamos ver suas taxas. É simples da gente saber. Quando você passar pelo médico, pelo psiquiatra, tomar todos os remédios, não resolveu? Aí nós vamos começar a tratar como um problema de quê? Possessão. Entenderam? Aí eu era pastor lá na Igreja Batista Metropolitana e tinha um menino lá, era um gay, e todo culto ele gostava de chamar a atenção. E nós estávamos lá e ele pegou uma cadeira e veio para cima de mim. Vou te destruir. Aquela voz feia com a cadeira para cima de mim. E quando ele foi jogar a cadeira, os meninos seguraram a cadeira e encheram ele de porrada. E ele começou a gritar, ai, 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 eu não estou possesso não, não estou possesso não. Outra forma de descobrir, aperta o cabra, né? Há muitas igrejas que tratam os problemas emocionais como possessão. Cuidado com isso, gente. Não se meta nessa área. Não diga nunca para um depressivo para ele parar de tomar o remédio. Não se meta numa área que não é sua. Ore pela pessoa, mas não induza a pessoa ao erro, porque ela se mata e a culpa é sua. Se passou por tudo e não resolveu, procure um pastor. Aí sim, nós vamos começar a analisar se realmente é um problema de possessão. Quando eu era seminarista, o pastor João Marcos gosta de contar essa história, João Marcos Barreto Soares. Meu pastor Silas Molochenko liga 2 horas da manhã, me chamava Piauí. Piauí, prepara aí, acorda o João Marcos, porque o irmão da Malu está possesso. Nós vamos para lá. Ah, meus irmãos, que noite terrível. O medo era grande demais. E ele liga de novo, naquele tempo não tinha celular, ele liga de novo. Já está pronto, estou chegando. Faz uma oração confessando todos os pecados, porque o diabo joga na tua cara. Eu digo, agora é que deu mesmo. Olha o tempo para fazer isso. Nós entramos na casa do irmão da Malu. Ele estava lá, na parede, gritava, rosnava, um barulho muito feio. E aí veio, sentou na ponta do sofá, o pastor Silas, senta ali, Piauí, bem do lado do cabra. Eu não, senhor. Eu fui lá para o outro lado. João Marco, vai lá que tu é mais forte do que eu, né? Eu te dou a preferência, a bênção é tua, vai, né? Também não foi, não. E ele olhou para o pastor Silas e disse assim, o senhor é um homem prepotente. Eu digo, meu Deus, ele sabe mesmo que o pastor Silas era, né? O senhor é um homem arrogante. Eu digo, ele vai já contar todos os podres do meu pastor, né? E eu vou lá para fora antes que converse os meus, né? Mas era um caso de possessão, irmãos. No dia seguinte, ele desceu do apartamento, se jogou debaixo de um ônibus. Não era um surto psicótico, suicídio. Então existe possessão sim, mas nós não podemos achar que a gente resolve possessão com sai capeta, não é? Com frases feitas, não é assim. A Bíblia diz que demônios são expulsos de pessoas com o quê? Jejum e oração. Jejum e oração. Só se resolve problemas espirituais de forma espiritual, através do jejum e da oração. Aí o irmãozinho não gosta de orar, o irmãozinho não sabe o que é jejum, o irmãozinho não tem intimidade com Deus, como é que vai enfrentar Satanás? Não vai. Mas não vai mesmo, vai chamar o pastor, vai chamar outro irmão. Chama a irmã Mariana, que gosta de orar, né? Precisamos estar preparados
para lidar com os problemas emocionais e lidar com os problemas espirituais. Interessante que Jesus tratou o nosso personagem aqui, que eu digo que eu vejo nele a possessão e vejo nele o surto psicótico, eu vejo as duas coisas. Jesus expulsou os demônios, a Bíblia diz que Jesus fez isso, os demônios saíram. E a Bíblia diz que Jesus colocou os pensamentos deles em quê? Em ordem. O homem que gostava de morar em cemitério, que gostava de ir para morro, o homem que andava pelado, o homem que não vivia mais com a família, o homem que vivia nu. Quando o povo vem da cidade de Gadara, que encontra ele, a Bíblia diz que ele está sentado, ele não conseguia ficar nem amarrado, sentado, vestido e em perfeito o quê? Juízo. A maior parte dos nossos problemas emocionais e dos nossos males físicos, nós curamos sim pela fé. Há uma estatística que diz que 87% das pessoas que têm fé se curam das suas doenças. A fé é muito importante. É por isso que nós precisamos chegar numa pessoa que está com depressão e falar de esperança, falar da fé, falar de Jesus. É por isso que nós precisamos falar para uma pessoa ansiosa do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você tem que falar dos pecados dela para trazer sentimento de culpa, não. Você tem que apresentar o Senhor Jesus Cristo como aquele que traz alegria, traz a paz, coloca em ordem a vida da pessoa, que cura sentimento de culpa, qualquer sentimento de ódio, de raiva, de tristeza, nós precisamos falar do Senhor Jesus Cristo. Dificilmente uma pessoa que tem fé se entrega às doenças. Mesmo em meio à doença, ele diz: não, mas eu tenho fé em Deus. Não abaixa a cabeça. Nós fazemos às vezes um evangelismo muito terrível. Nós vamos lá para o hospital. Aí a equipe toda do hospital, né, Gildene, trabalhou o paciente para ser operado no dia seguinte. Olha, sua cirurgia é séria, vai ser assim. Aí vai o psicólogo, vai a equipe de enfermagem, o médico vai lá, visita e deixa o paciente pronto para a cirurgia. Aí nós crentes vamos fazer a visita lá no hospital. Ah, você está aqui por quê? Não, eu vou me operar. Eu vou fazer uma esterectomia, vai tirar tudo. Olha, essa cirurgia é muito grande. Eu conheço gente que entrou e não saiu. Você está preparado para morrer? Se você morrer nessa cirurgia, você vai para o céu ou vai para o inferno? Isso não é falar de Cristo. Nós crentes já fomos proibidos de trabalhar num hospital aqui por causa desse comportamento. Nós precisamos saber lidar com as pessoas. A hora certa não é mostrar céu e inferno ali agora, não. É trazer uma palavra, mostrar Jesus como o Senhor da vida, que pode todas as coisas, e trazer uma palavra de esperança. Setembro Amarelo, meus irmãos, nos lembra tudo isso. Depressão, tristeza, normais, neuróticos, o que mais? Psicóticos, que essas doenças são orgânicas, né? Que podem ser também por motivo de pecado, que pode ser por problema de neurotransmissor, não é? Nós precisamos estar com isso aqui na cabeça. E nós precisamos conversar com as pessoas sobre isso. Essa semana eu recebi o convite de alguns colégios para ir dar palestra para adolescentes sobre suicídio. Mas não são somente os jovens que precisam. Todas as faixas etárias precisam conhecer e saber lidar com isso. E quero terminar dizendo porque é Setembro Amarelo. Um jovem, numa cidadezinha lá dos Estados Unidos, ele era muito triste.
Mas ele desenvolveu uma habilidade de pintura de carro. E ele ganhou um Mustang, que é um carro que faz a cabeça da moçada. E ele desenvolveu uma habilidade muito grande de pintura, e ele começou a recuperar aquele carro e terminou deixando o carro, ó, primeira, e pintou de amarelo. E todo mundo na cidadezinha comentava que o carro tinha ficado muito bom, que ele era um cara muito feliz, que ele era um cara resolvido com a vida, que ele tinha uma habilidade, todo mundo falava nele. Mas um dia, ele amanheceu pendurado numa árvore, se enforcou. Foi aí que a população veio saber dos problemas que ele enfrentava. E que ele nunca tinha contado para professor, para os pais, para ninguém. E daí começou essa ideia de que no mês de setembro fosse trabalhado essa questão da saúde emocional das pessoas. Por isso que recebeu esse nome, Setembro Amarelo. Falemos, vamos conversar. Converse com as pessoas. Se você guardou alguma coisa aqui, passe para as pessoas para frente. Vamos massificar essa ideia da prevenção do suicídio. Que Deus nos use e que a gente consiga salvar vidas do suicídio. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Okay. Ficaram assustados? Foi, irmã Lelé? Muita coisa difícil, né? Mas nós precisamos, como igreja, meus irmãos, tratar desses assuntos. Sim ou não? Sim. Porque do lado onde você trabalha, na escola onde você estuda, no seio da sua família, há pessoas precisando dessa palavra. Amém. Posição aqui. Obrigado. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dar que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a sucumbir, as ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Quero ouvir. Cadê vocês? Sossegai, seja o encapelado mar,
a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Que seja assim, sossegar o tempo inteiro, né? Amém, amém, amém. Olha, Guilherme Quer Neto. Como é bom poder Aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada assinar, a meu fundo levar em grata e súplice oração. De Deus então, mente e coração guardará, em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar.
Para ser normal, é só lançar cada problema, cada aflição na conta de quem? De Jesus. Aí você não vai ter neura, você não vai ter surto psicótico, vai ser uma pessoa normal. Porque Ele guarda nossa mente e o nosso coração. Vamos ficar em pé? Pai, nós não queremos fazer parte de estatísticas de pessoas ansiosas, deprimidas, de suicídio. Nós queremos dizer nessa noite o quanto nós te amamos, o quanto é prazeroso para nós sermos teus servos, o quanto é bom a gente falar contigo através da oração e falar das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas tristezas, dos nossos ódios, das nossas invejas, encontrarmos descanso em Ti, o perdão dos nossos pecados, a cura das nossas enfermidades. E é por isso, ó Pai, que nós oramos nessa noite, suplicando que a Tua graça, o Teu amor, as comunhões do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Boa semana, irmãos. Quarta-feira, culto de oração.